Meus irmãos, há pouco tempo teve término em nosso país uma das mais badaladas eleições presidenciais. Mas eleições presidenciais em qualquer país são assim mesmo. Elas têm a capacidade de mexer com o coração do povo. Em parte, isso se deve à situação de calamidade em que vivemos, que nos faz, a cada eleição, reacender uma chama de esperança de que agora será diferente. Neste ambiente saturado pela desesperança, que reacende entre uma eleição e outra, candidatos se apresentam com uma carta na manga, alegando ser esta poderosa para mudar a situação do referido país. No entanto, tem sido sempre a mesma coisa. O tempo passa e nada ou pouca coisa mudam. Aquelas propostas que não se efetivam, ou melhor dizendo, aquelas propostas outrora feitas não se efetivam com poder suficiente para resolver as mazelas de um povo sofrido. Daí o que fazer? A não ser esperar as próximas eleições, quando uma faísca de esperança será novamente reacendida no coração do povo. Porque as propostas, promessas que aquele candidato fizera não eram tão poderosas para resolver os problemas de uma nação. No entanto, nesta noite gostaria de lhes falar de algo verdadeiramente poderoso para mudar a história de uma vida e até mesmo de nações. Gostaria de lhes falar a respeito do glorioso e poderoso Evangelho de Jesus Cristo. E, meus irmãos, a história tem sido testemunha irrefutável do poder transformador do Evangelho. Veja, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o texto que leremos a mais. Aquele homem, outrora perseguidor da fé cristã, destruidor da igreja, se preciso fosse, estava disposto a matar os cristãos. De repente passa por uma transformação sobrenatural quando se depara diante do nosso Senhor Jesus Cristo. O que dizer da vida do histórico Agostinho, um homem que vivia no nível mais alto da depravação humana, que não tinha nenhum princípio de moralidade, que vivia afogado nos seus próprios desejos pecaminosos. Mas quando foi colocado diante do poder transformador do Evangelho, teve a sua vida completamente mudada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que falar de Martinho Lutero, um homem altamente religioso, refém dos dogmas da igreja, refém da sua religiosidade, mas que de repente se coloca diante das Escrituras e ler no Evangelho texto como este que vamos ler agora, de que o justo viverá pela fé em Deus, e de repente o Evangelho muda a vida daquele homem, o converte a Cristo, o traz à salvação e faz dele de fato uma nova criatura. O que dizer de todos que estão aqui nesta noite, que são testemunhas reais do poder que o Evangelho tem para mudar vidas? Olhe para o seu passado, para a sua caminhada paganizada, e olhe o que o Evangelho fez em você e por você. Então sim, meus irmãos, a verdadeira esperança cristã está no glorioso poder do Evangelho de Jesus Cristo. A verdadeira esperança para um povo, para uma nação, para uma vida, está em Ele, será alcançado pelo glorioso poder do Evangelho.
Vamos ler o texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que vai nos mostrar justamente esta verdade, de que o Evangelho é poderoso para operar mudanças na vida de um pecador. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Antes de adentrarmos o texto, gostaria de memorizar com os irmãos o que já temos estudado até o momento. Esta é a nossa terceira mensagem, diretamente expondo o texto. Na mensagem de número 1, que foi dos versículos de 1 a 7, nós estudamos que o crente foi chamado do mundo para ser servo de Deus e viver em obediência a Ele, cumprindo os seus propósitos. E fizemos isto a partir de 3 lições, uma relacionada à vida do autor da carta, outra relacionada à mensagem da carta e uma última relacionada à vida dos destinatários da carta. A mensagem de número 2, ida dos versículos de 8 a 15, estudamos que a espiritualidade cristã é evidenciada por alguns aspectos específicos. E destacamos 3 aspectos ou 3 características, marcas de uma espiritualidade genuinamente cristã. A primeira foi o bom testemunho da fé. Segunda, o encorajamento mútuo da fé. Terceira, a frutificação da fé. No texto de hoje, diante desse evangelho que Paulo vai apresentá-lo como poderoso, tanto para salvar quanto para justificar o pecador, nós estudaremos que precisamos de ousadia para anunciar o evangelho a todos os pecadores. Meus irmãos, se o evangelho é a única esperança que realmente o pecador tem de real nesta vida, então não podemos lhes ocultar as belezas que há no Evangelho de Jesus Cristo. E eu queria, a partir desse texto, destacar 2 razões que nos motivam a compartilhar o Evangelho a todos os pecadores. Se retornarmos ao versículo anterior de Romanos capítulo 1, neste caso, o versículo 15, eu gostaria de lê-lo com os irmãos. Ele finaliza assim, 14 e 15. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Diante dessa disposição do apóstolo Paulo de anunciar o evangelho também aos romanos, tanto para a edificação da igreja, mas também no propósito de trazer a fé em Cristo àqueles que ainda estavam mortos nos seus delitos e pecados, é que nós vamos desenvolver esta ideia de que nós precisamos, com ousadia, anunciar o evangelho a todos os pecadores. E a primeira razão para isto, presente no versículo 16, é porque o evangelho é poderoso para a salvação do pecador ou para salvar o pecador. Essa disposição paulina de pregar o evangelho também aos romanos, ou entre os romanos, estava na sua convicção do poder que o evangelho tem para mudar as vidas daqueles pecadores, para trazê-los ao conhecimento de Jesus Cristo e serem plenamente transformados pelo poder que há no evangelho. E observe então que, primeiramente, vemos que não podemos ter vergonha do evangelho. O apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho. Irmãos, por trás desta frase há pelo menos 2 propósitos. Mostrar que a demora paulina em visitar aqueles irmãos não significava que Paulo estivesse temeroso de pregar o evangelho a eles.
porque os irmãos estavam de alguma forma pensativos sobre a demora do apóstolo Paulo em visitar a cidade de Roma. E Paulo quer mostrar para ele: olha, se eu estou demorando, não é porque eu estou com vergonha, com medo, com temor de pregar o evangelho aí nessa cidade. É porque ainda não aprove a Deus que eu estivesse entre vocês para anunciar o evangelho. Mas um outro propósito de Paulo é encorajar a própria igreja, para que ela não se envergonhasse de falar do Senhor Jesus Cristo para os incrédulos daquela cidade. Meus irmãos, neste sentido, esse texto é como um tapa na cara para nós, porque quantas vezes nos acovardamos de falar do evangelho, quantas vezes Deus coloca diante de nós as oportunidades de falar aos pecadores sobre Cristo, sobre as boas novas da salvação, e nós nos calamos. E muitas dessas vezes que nos calamos, de fato, é por covardia, é por vergonha de como será a reação daqueles pecadores. Certamente esta afirmação de que não devemos nos envergonhar do evangelho deve provocar muita dor em nós, irmãos, porque não poucas vezes nos calamos quando deveríamos ter falado do evangelho para os pecadores. Às vezes tememos tanto a reação dos pecadores que deixamos de lhes anunciar a mais bela e necessária notícia que este mundo precisa ouvir, de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, de que no evangelho está revelado o poder de Deus para a sua salvação, para a sua libertação do poder escravizador do pecado. Por isso não podemos nos calar diante das necessidades que os pecadores têm de ouvir da palavra de Deus. Paulo conhecia a situação lamentável da raça humana. Ele sabia que a única maneira de suas vidas serem mudadas era se ele lhes apresentasse o poder transformador do evangelho. Portanto, meus irmãos, se amamos os perdidos, como nós dizemos amar, se cremos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do perdido, não podemos ocultar daqueles a quem dizemos amar a única mensagem que pode mudar as suas vidas. Mas veja em seguida que o texto traz uma definição contundente do que é o evangelho e da sua finalidade. Veja como Paulo o define ao dizer: porque o evangelho, no caso, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A razão paulina de não recuar na exposição do evangelho diante das necessidades do pecador era a sua consciência de que o evangelho, ele é poderoso para salvar os seus ouvintes. Precisamos, meus irmãos, nós também, avisar a estes pecadores que a mensagem que eles tanto desprezam é o poder de Deus para salvar a vida deles. A sentença, poder de Deus, ela pressupõe que o homem se encontra sob um poder que o escraviza e do qual ele não tem forças para se libertar. E sabemos pelas Escrituras que este poder escravizador é o poder do pecado operante na sua vida. Por isso que em certa ocasião o Senhor Jesus Cristo já nos ensinou. Em João 8,34 diz: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Talvez você pense que não é um escravo do pecado, mas a prova de que você é tão pecador quanto qualquer outro que já veio ou virá neste mundo é que você comete pecado tanto quanto eles. Então você sim está debaixo do poder escravizador do pecado. Sua natureza é inclinada a fazer o que é desagradável a Deus. Sua vida é inclinada a ser desenvolvida num estilo ofensivo a Deus. E a única coisa que pode mudar essa história é o evangelho.
A expressão para quê define a finalidade do Evangelho, que é justamente salvar os pecadores. Mas salvá-los de quê? É a sua pergunta. Talvez você não se sinta em perigo. Talvez você não esteja percebendo como, de forma astuta, o pecado está te escravizando, está te conduzindo a um caminho de morte eterna. Talvez você não perceba as consequências do pecado na tua própria vida. Então você pode se perguntar, mas salvar-me de quê? E o texto, meus irmãos, pode nos trazer esta resposta. Habitualmente, no Antigo Testamento e em algumas ocasiões também no Novo, esse termo salvação é usado para se referir a um livramento físico na vida de alguém. No entanto, o que precisamos entender é que este livramento físico prefigurava um livramento espiritual, prefigurava a salvação que seria operada por Jesus Cristo e conquistada na cruz do Calvário para os pecadores. Desta forma, espiritualmente falando, salvar significa livrar alguém do pecado e de suas consequências. A salvação, então, está intrinsecamente ligada ao propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo a este mundo, que é salvar o pecador do pecado e das consequências que este gera em sua vida. E Jesus deixa isso muito claro em Lucas 19:10, quando ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus queridos irmãos, a salvação do Senhor, de fato, subentende que a raça humana está num estado de perdição. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 10, afirma que ele veio buscar o perdido. Veio buscar aquele que está desgarrado da presença de Deus, que está sob a influência, condenação, consequências do pecado em sua vida. E essa salvação está diretamente conexa com a fé em Jesus Cristo. Por isso o texto diz, para a salvação de todo aquele que crê. Um pecador não precisa fazer mais nada, ou não precisa fazer nada para ser salvo, a não ser crer no sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto porque, meus queridos irmãos, sem fé é impossível que um pecador seja liberto da condenação do pecado, da opressão do pecado e desfrute da salvação que há no Senhor. Portanto, Paulo define o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de miseráveis pecadores, tanto quanto ele, como também quanto nós também. E meus irmãos, numa cultura alimentada pela soberba, acredite, os pecadores precisam ser humilhados pela gloriosa mensagem do Evangelho. Eles precisam ter os seus olhos desvendados para o poder que há no Evangelho para salvar as suas vidas. Eles precisam ser persuadidos e chamados a crer em Jesus Cristo como a única esperança de salvação para a sua alma. Por isso não podemos nos envergonhar de falar dessa mensagem aos pecadores. Mas vemos ainda aí a abrangência do poder salvífico do Evangelho. Diz o texto, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A frase primeiro do judeu e também do grego significa que o Evangelho salva pessoas de todos os lugares deste mundo. Primeiro do judeu, porque eles foram os primeiros a ser privilegiados, a ver e ouvir o Senhor Jesus Cristo, que é o conteúdo das boas novas do Evangelho. Por isso, lá em João 1,11 diz assim, Jesus veio para o que era seu, nesse caso para os judeus, e os seus não o receberam.
No entanto, nos propósitos soberanos de Deus, a rejeição dos judeus significou a extensão das boas novas a todos os pecadores, inclusive a nós, meus queridos irmãos. O Evangelho é abrangente, ele salva pessoas do mundo inteiro por meio da fé em Jesus Cristo. Neste sentido, podemos dizer que a salvação é de caráter universal. No entanto, precisamos entender que, embora o Evangelho seja suficiente para salvar pessoas de todas as nações do mundo, ele é eficiente para salvar apenas aqueles que foram chamados a crer no Senhor Jesus Cristo. E isso precisa ser compreensível para nós, senão nós caímos numa teoria da universalidade da salvação, que afirma que todos os pecadores do mundo inteiro serão salvos a despeito da sua maneira de viver. O Evangelho é poderoso para salvar pessoas de todo o mundo, para salvar tanto o judeu como o grego, simbolizando todos aqueles que não são judeus, mas ele se torna eficiente apenas na vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Meus irmãos, o Evangelho escancara que toda a raça humana está morta em seus delitos e pecados e, portanto, está debaixo do juízo de Deus. Porém, manifesta o poder salvífico de Deus somente naqueles que creem no sacrifício redentor de Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho é de fato poderoso para salvar cada pecador em qualquer canto deste mundo que venha a crer em Jesus Cristo. No entanto, ao rejeitá-lo, o pecador está escolhendo permanecer debaixo da condenação do pecado e assim continuará caminhando rumo ao juízo de Deus sobre si. Por isso nós precisamos ser ousados e fiéis na transmissão das boas novas do Evangelho. Por isso você, pecador, precisa urgentemente ouvir o chamado de Deus ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, porque somente essa mensagem é poderosa para trazer salvação à sua alma. Por isso você, pecador, creia nas boas novas de salvação, creia que Jesus Cristo morreu para te libertar das garras do pecado e da condenação do mesmo. Venha ao Senhor Jesus Cristo, experimente do maravilhoso poder salvador que há no Evangelho. E a nós, meus caros irmãos e irmãs, precisamos levar uma vida que glorifique a Deus, que exalte ao nome de Cristo Jesus pela gloriosa salvação que Ele nos deu. Precisamos moldar as nossas vidas ao padrão requerido pelo Evangelho para aqueles que já experimentaram do seu poder salvador. E isso deve nos levar a algumas reflexões, deve nos fazer pensar se realmente estamos vivendo em harmonia com os princípios regulamentares do Evangelho da Palavra de Deus. Precisamos louvar a Deus, meus irmãos, porque em sua infinita graça e misericórdia a mensagem do Evangelho nos alcançou, abriu os nossos olhos, tirou as escamas do pecado e nos fez contemplar a salvação que há em Jesus Cristo. E nós não podemos ocultar de outros pecadores essa gloriosa esperança que há na Palavra de Deus. Mas a segunda razão pela qual precisamos anunciar o Evangelho a todos os pecadores é porque o Evangelho é poderoso para justificar o pecador. Versículo 17. Além de revelar maravilhosa salvação para o pecador, o Evangelho também revela a ele a justiça divina para a sua vida. Em outras palavras, o Evangelho revela a boa nova de que Deus, por meio de Jesus, inocenta o pecador das suas ofensas contra ele. Que Deus, por meio de Jesus Cristo, absolve o pecador da condenação do pecado que recai sobre ele, não porque ele merece, mas porque este castigo foi lançado sobre Jesus na cruz do Calvário. Então, sim, meus irmãos, o texto vai nos ensinar agora que por meio de Jesus, Deus justifica o pecador. Mas aí nos perguntamos,
O que seria isto? Vejamos. Inicialmente, vemos que a justiça de Deus é aplicada por meio do Evangelho ou é revelada por meio do Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A expressão justiça de Deus pode ser aqui entendida de pelo menos duas formas. Primeira, isso significa que o Evangelho revela o quanto Deus é justo em seu caráter e em suas ações. Sim, a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, revela a nós pecadores o quanto este Deus é justo em seu caráter e em suas ações, e isso de fato deveria nos deixar tremorosos diante dessas verdades. Porque sendo Deus justo em seu caráter e ações, Ele jamais vai inocentar um pecador, a não ser por meio do sangue de Jesus Cristo. Veja, por exemplo, o que é dito lá em Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, é justo e reto. Este é o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o Deus que desvenda a sua justiça a nós pecadores como meio de nos persuadir a crer em Jesus Cristo. Sendo assim, o juízo de Deus contra os pecadores tanto é justa quanto é também uma forma de Deus satisfazer a sua justiça. Ou seja, quando Deus exerce o seu juízo sobre os pecadores não arrependidos, Ele está fazendo isto em satisfação da sua própria justiça. Porque nós pecamos contra Deus e não podemos ficar impunes. Precisamos ser julgados, precisamos ser sentenciados. E Deus faz isso porque Ele é um Deus justo e precisa satisfazer a sua própria justiça. Por isso lá no Salmo 9:8 é dito: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Mas por outro lado, quando Deus escolhe salvar um pecador, em vez de condená-lo, Ele o faz baseado na justiça de Cristo Jesus. Isso significa, meus irmãos, que de uma forma ou de outra a justiça de Deus é aplicada, quer seja na condenação por rejeitar a Jesus Cristo, quer seja na salvação por crer em Jesus Cristo e ser justificado dos seus pecados. A justiça de Deus tem que ser satisfeita, tem que ser aplicada à raça humana por causa dos seus pecados. Ou ela vai ser aplicada diretamente a você, pecador, ou ela vai ser aplicada a você por meio de Jesus Cristo, se você de fato crer nele. Mas uma segunda forma de entendermos aqui a justiça de Deus é entender que o Evangelho revela a justiça que vem de Deus para justificar o pecador. O termo justificar significa literalmente declarar alguém justo. Ele é de um contexto jurídico e significa isso: declarar alguém justo, mesmo que a lei o declare culpado dos seus crimes, dos seus erros. Esse é o Deus gracioso, que mesmo que a lei de Deus nos declare culpados diante do tribunal da justiça divina, por meio de Jesus Cristo, Ele nos declara justos, inocentes, não porque somos justos, não porque somos inocentes, mas porque por meio de Jesus Cristo Ele satisfez a sua própria justiça. E é baseado na justiça de Deus, aplicada por meio de Jesus Cristo, que Ele absolve pecadores que creem da sua culpa de pecado. Assim, irmãos, a justificação subentende algumas verdades fundamentais para a fé cristã. Primeiro, a justificação subentende que toda a raça humana é culpada pelos seus pecados e merece ser condenada. Essa é uma verdade que não pode ser contestada, biblicamente falando.
Todos nós somos pecadores. O pecado de Adão e Eva foi imputado em toda a raça humana, foi lançada sobre a posteridade da raça, de tal forma que quando um pecou, todos pecaram, quando um caiu, todos caíram, e se um ficou debaixo da condenação do pecado, todos nós igualmente ficamos. A justificação subentende que toda a raça humana está em pecado e é culpada diante de Deus pelos seus pecados. Mas a justificação também, meus irmãos, subentende que Deus imputou os pecados daqueles que creem em Jesus sobre Cristo lá na cruz do Calvário. Da mesma forma, entenda isso, tá? Que o pecado de Adão foi imputado ou lançado na sua conta, igualmente Deus lançou os nossos pecados sobre Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Jesus sofreu a condenação que cairia sobre os servos de Deus. Deus tratou a Cristo como um de nós, embora ele não fosse pecador, lançando sobre o justo a injustiça daqueles que creem no seu Filho. Então, quando a Bíblia diz que Deus justifica pecadores, ela está dizendo que Deus tomou o pecado daquele que crê, ou a condenação do pecado daquele que crê, e lançou sobre o seu próprio Filho lá na cruz. E é por isso que hoje, baseados na justiça de Cristo, Deus declara que nós somos justos diante dele. Agora perceba que é declarar justo e não tornar justos, tá? Nós somos declarados justos diante de Deus, mas não somos tornados plenamente justos, porque isso significaria deixar de pecar, e isso não faremos enquanto não estivermos na glória. Mas o Senhor, por meio de Jesus, nos inocenta do nosso pecado e declara que nós fomos justificados em Cristo. Mas ainda a justificação significa que Deus imputa a justiça de Cristo sobre aqueles que creem. Veja a transação que está acontecendo aqui, meus irmãos. Por um lado, os pecados e suas consequências de Adão foram lançadas sobre toda a raça humana. Mas vendo Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário, Deus pega estes pecados daqueles que creem no seu Filho e lança sobre ele próprio lá na cruz do Calvário. E Deus vai além disso. Agora, ele pega a justiça de Cristo e lança sobre aqueles que creem. Sabe o que isso significa? Que o crente é aceito por Deus com base na morte sacrificial e substitutiva de Jesus. Isso significa que você só é aceito por Deus, só é perdoado por Deus, só é considerado inocente diante do tribunal da justiça divina, porque Deus castigou a Jesus Cristo no teu lugar. E a justiça de Jesus, ou seja, os méritos da morte de Jesus foram lançados sobre você. E por isso Deus te aceita diante da presença dele. Portanto, meus irmãos, em razão da sua justiça, esse Deus glorioso, justo, só pode aceitar em sua presença pecadores como nós, quando somos chamados a crer no seu Filho, sendo por ele justificado dos nossos pecados. Porque o Evangelho revela a justiça de Deus para justificar, para perdoar pecadores como nós. Mas veja em seguida que a justiça de Deus ela é imputada ao pecador por meio da fé. De fé em fé, diz o texto. A justificação é uma dádiva destinada apenas aos que creem, enquanto todo o restante da raça humana terá que lidar pessoalmente com a justiça divina. O que você prefere? Ter que lidar com a justiça de Deus, amparado pela justiça de Cristo,
ou ter que lidar com a justiça de Deus, tendo como acusação os teus próprios pecados. Meus queridos, na justificação tudo já foi provido pelo Senhor. Resta a você apenas crer em Jesus Cristo. A frase de fé em fé significa que do início ao fim a justificação se dá unicamente pela fé em Jesus. Somos justificados pela fé, somos sustentados pela fé em Jesus Cristo. Por isso que lá em Romanos 3:22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos os que creem. Aqui, meus irmãos, encontra-se o grande diferencial do Evangelho. Porque enquanto outras religiões cobram do homem obras, requerem do homem méritos pessoais, o Evangelho mostra para ele que a única coisa que pode levá-lo à salvação é a fé no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho mostra para ele de que ele não precisa fazer nada para ser salvo, para ser perdoado, a não ser crer no Filho de Deus. Por isso, a justificação do princípio ao fim é imputada, é lançada na conta de um pecador, quando ele crê no Senhor Jesus. Por fim, vemos que o justificado, ou seja, aquele que foi salvo, que foi justificado também, vive unicamente pela fé. Ele é justificado pela fé e ele vive pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A citação paulina é de Abacuque 2, versículos de 3 a 4, em especial o versículo 4, que contrasta o estilo de vida dos ímpios que confiavam em si mesmo, na sua soberba, com a vida do justo, que deveria viver aguardando o cumprimento das promessas de Deus, deveria viver sendo sustentados pela fé em Deus. A fé, meus irmãos, aqui descreve a confiança do crente em Jesus Cristo como Senhor da sua justificação, como sendo o único provedor para a sua aceitação por parte de Deus. Essa fé, ela se apresenta como suficiente para manter a permanência do nosso estado de justificados até o fim. Por isso que diz que o justificado viverá, sempre viverá pela fé. E o verbo viverá indica que a fé coloca o crente numa relação de absoluta dependência de Deus. É por isso que o texto diz viverá pela fé, ou seja, viverá em absoluta dependência do seu Deus. Mas também, meus irmãos, essa vida pela fé significa que além de dependermos absolutamente de Deus em todas as coisas, Deus provê tudo quanto é necessário para que o justo possa se manter na fé até o fim. É por isso que nada pode nos arrancar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. É por isso que nada pode de fato nos roubar a grande salvação que vem do Senhor. É por isso que nada pode roubar de nós a beleza de que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, que fique claro que Deus provê tudo o que é necessário para que o verdadeiro salvo, agora justificado, viva pela fé no Filho de Deus. E sendo assim, precisamos anunciar que o Evangelho é a manifestação da graça divina a todos os pecadores. Precisamos anunciar que o Evangelho faz com que o pecador perceba que a sua vida está aquém da justiça de Deus e que por isso ele precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Contudo, precisamos também anunciar que o Evangelho apresenta uma mensagem poderosa, uma mensagem de esperança que pode mudar a vida destes pecadores, que aponta para Jesus Cristo como um poderoso para lhes salvar, para lhes justificar diante dos seus pecados e da sua injustiça. Precisamos, meus caros irmãos, mostrar aos pecadores que pela sua graça, Deus está chamando-o a crer nele,
para que aquela justiça perdida lá no Jardim do Éden seja restaurada por meio de Jesus Cristo, e que Deus possa aceitá-lo diante dele como perdoado, como filho amado por meio de Jesus. Precisamos dizer a estes pecadores que por meio de Jesus Deus está lhes chamando para crer no Senhor Jesus, para confiar de todo o coração que Jesus morreu na cruz do Calvário para inocentá-los diante do tribunal daquele que julga retamente todas as coisas. Precisamos anunciar aos pecadores de que eles não ficarão isentos da punição que requer a justiça de Deus, se eles assim não crerem no Senhor Jesus Cristo. Porque este é o juiz dos céus e da terra, que julga retamente todas as coisas, porque ele é justo no seu ser e é justo em todas as suas ações. Por isso fica este clamor também a você, pecador, que ainda não desfruta da salvação do Senhor, que ainda não foi justificado diante de Deus pelos méritos da justiça de Cristo, para que você creia na poderosa mensagem do Evangelho, para que você seja persuadido nesta noite a se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como a única esperança para a sua vida. E por fim, para enriquecer o nosso entendimento e confronto nesta noite, eu queria citar o texto de Romanos 5, versículo 18 a 19, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos no Senhor Jesus Cristo. Portanto, estudamos que não podemos privar o pecador de ouvir a única mensagem poderosa o suficiente para mudar a sua vida. Todos os pecadores precisam conhecer o poder salvador e justificador do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de você, ó pecador. Que Deus lhe chame a crer em Jesus Cristo nesta noite. E que você ouça o chamado de Deus, se renda aos pés de Jesus Cristo, se renda diante desta maravilhosa mensagem salvadora e justificadora do Evangelho, e creia no Senhor como Salvador e justificador da sua vida. E quanto a nós, irmãos, já perdoados, justificados por meio de Jesus, digo o seguinte: a nossa salvação e justificação estão substancialmente ligadas a um estilo de vida santo, ou seja, a um estilo de vida justo. Se nós fomos salvos, fomos justificados, nisso nos tornamos também filhos de Deus. Precisamos agora ser praticantes da justiça. Veja o que João diz aos seus leitores em 1 João 3,7, a última citação desta noite. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Somos ainda pecadores, mas agora pecadores que carregam a justiça de Cristo em nossos corações. Por isso Deus nos chama a ter uma vida justa, uma vida santa, que possa glorificá-lo por causa da salvação e justificação que Ele nos deu. Que a nossa esperança esteja no glorioso e poderoso Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.